regras, né? Olha só, são 3 horas da tarde. Eu quero aqui agradecer a presença da Malu. A Malu é uma pessoa que eu admiro muito por todo o conhecimento que ela tem, pela senioridade, pela profundidade e por ser uma curiosa, né? E buscadora faz muito tempo já dos relacionamentos, da compreensão do que acontece no dia a dia, dos pensamentos, das emoções. Então, é um grande prazer te receber aqui, Malu. Mas já Obrigada, quero Cris. começar com uma afirmação maluca que, assim, por sincronicidade, meu irmão me mandou há pouco. E eu achei incrível isso, né? Porque coincidências, só coincidências significativas, como dizia Jung, coincidências significativas ou sincronicidades. E ele disse assim, olha, no WhatsApp, na mensagem que ele me copiou, uma pergunta interessante. Se você pudesse comer suas palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada, né? Eu achei incrível, Malu. Como que você vê essa colocação já provocativa e instigadora para a gente começar esse bate-papo? Esse é na verdade, esse é o X da questão, né, Cris? Porque é, de verdade, enquanto a gente fala, a gente está criando o que a gente está falando, né? E isso não tem respaldo só na física quântica, não é coisa de esoterismo, não, isso tá comprovado, inclusive, na neurociência. Porque veja só, cada vez que a gente fala uma palavra, vamos imaginar, assim, grosseiramente falando, a gente fala uma palavra, abacaxi. Então, eu vou acessar o meu córtex, onde essa palavra está gravada. Imediatamente eu vou fazer uma ligação com a memória da forma que eu tenho dessa palavra abacaxi, que vai lá para minha memória, buscar minha memória no olfato também. Eu posso sentir o cheiro do abacaxi, que vai me trazer lembranças quando eu comi abacaxi, se foi bom, se não foi, se eu fui feliz enquanto eu comia o abacaxi. E tudo isso se processa em milionésimos de segundos sem a gente se dar conta. Então, na verdade, cada vez que a gente fala uma palavra, além da questão energética, além da questão do que a gente está procurando construir na nossa vida, né? Quando a gente tem por base as teorias quânticas, tem a questão física, fisiológica também, porque a gente vai ativando determinados circuitos e fazendo ligações neurais inúmeras e que podem levar a acessar traumas, que podem levar a criar padrões, criar crenças e etc. Então, na verdade, se você engolisse suas palavras, você estaria nutrido ou envenenado? É uma pergunta que a gente tem que se fazer diariamente. E você sabe que eu tenho uma formação em neurocoaching, né? Neurociência aplicada a Sim. coaching. E David Hawke, que é o grande mentor, né, e criador dessa metodologia, ele conta num dos livros dele que tem uma escada que quando a filha dele era pequena, ela caiu dessa escada, né? Agora a filha já grande e tal, toda vez que a filha vai descer a escada, ele pega na mão da filha. E aí a filha fala assim, pai, eu já cresci, eu sou moça. Ele fala assim, você pode me dar sua mão, por favor, para a gente descer a escada? Então isso ficou gravado lá no neurônio, né, dele e no circuito mental dele, que ele precisa lidar com isso e tirar isso. Então, assim, muitas vezes as palavras que a gente coloca para fora são crenças limitantes, né? Ontem eu conversei com Roberto Zimmer, não sei se você viu. Eu vi um pedaço. Muitas vezes são crenças limitantes que a gente nutre na nossa cabeça e que, para tirar isso, se ela se transforma em palavra, por exemplo, ela pode virar como se fosse uma profecia, né, Malu? Como que é isso? Porque, por exemplo,
foi feito um estudo na Universidade de Harvard há um tempo atrás que tratava do efeito Tetris. Lembra do Tetris, aquele joguinho que ia descendo e a gente ia ajeitando para cair assim ou assim? Um joguinho colorido. Foi comprovado que as pessoas quando jogavam, eu não sei quem está aqui que jogou já Tetris, mas se a gente jogasse muito tempo Tetris, depois de um tempo você olhava na parede, você via as pecinhas caindo, todo lugar que você olhava, você via essas pecinhas caindo. Então, esse efeito Tetris, que foi pesquisado em Harvard, comprovou que o nosso cérebro, ele adora tendências, ele adora ser adestrado. Então, se eu foco no negativo, o meu cérebro vai fazer tudo possível para captar tudo que é negativo à minha volta. Por exemplo, um delegado que tem treinamento para ter um olho desconfiado, né? Um olho clínico para achar bandido. Não sei se vocês já perceberam. Você está perto de um policial, ele está sempre ligado e ele vê coisas que ninguém vê. Porque o cérebro dele já está treinado para procurar essas coisas. Então, fica uma ação inconsciente. Então, levando em consideração esse estudo, o efeito Tetris, que quando a gente faz muito de uma coisa, a gente fica com uma tendência, o cérebro fica com uma tendência a achar esse padrão, esse parâmetro em tudo. Uma pessoa que sempre fala, eu estou muito cansada, ou tudo está errado na minha vida, ou tudo de ruim acontece comigo, o cérebro não vai querer decepcioná-la e vai procurar esses padrões para corresponder a esse comando, é quase um comando, né? E aí, falando da física quântica, tem a questão de sermos observadores da nossa realidade. Nós, com a nossa observação, criamos a realidade que a gente quer. E Buda já falou, né, Cris? Cuidado com seus pensamentos, palavras e ações. Então, a gente realmente cria. A gente cria fisiologicamente, a gente cria energeticamente e a gente cria quanticamente, do jeito que você quiser. Não tem escapatória, a gente cria com as nossas palavras. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, que tem uma piada, né? Que é muito interessante. Uma vez, um cara pegou um carro e, de repente, ele se perdeu, entrou numa plantação à noite, era de madrugada, e na hora que ele entrou nessa plantação, ele começou a pensar, meu Deus, se furo o pneu aqui nesse lugar, eu tô frito. O que vai acontecer, né? De repente, pá, estoura o pneu do carro dele. Aí ele desce do carro, ele vê uma luz lá no fundo, assim, e fala assim, bom, talvez o cara tenha um macaco, porque eu não tenho macaco, né? Eu vou lá buscar o macaco. Aí ele começa a andar naquele milharal, tal, naquela plantação, mas e se o cara não quiser me emprestar o macaco? E se ele for grosseiro comigo? E se não sei o que? Ele começou a pensar na cabeça dele. Aí ele bateu na porta, o cara abriu a porta e falou assim, pois não, ele falou assim, fica com o seu macaco, entendeu? Eu não quero esse macaco. Então, assim, né? Nós somos os nossos próprios vilões, né? A gente cria Exatamente. uma realidade na nossa cabeça que às vezes é uma loucura. Que fica aqui no inconsciente, né? Fica aqui na não localidade, planeando, andando no nosso cérebro, e de repente, tudo aquilo que a gente cria para fora é que nem as pessoas, né, Malu? Passa alguém e pensa assim: mas será que essa pessoa gostou de mim? Acho que ela não gostou de mim. Ela me olhou meio torto. Ela vai criando aquilo na cabeça dela e aquilo se realiza. A pessoa começa a não gostar dela de verdade. Claro, com certeza, porque ela começa a agir como uma pessoa que não é gostável, material de gosto, né? De apreciação. Porque eu sempre falo uma coisa assim, o universo, ele faz tudo
de bom e de ruim, mas ele não contraria a nossa vontade. Então, o que a gente está falando vai acontecer. A palavra tem força, né? Você pegar o livro da Gênese no Antigo Testamento, começa mostrando a força da palavra. Deus criou o mundo, que faça-se a luz, e a luz se fez. Ele deu comandos de palavra, de informação, né? Então, é importante a gente sempre ter em mente que a gente está criando. E, Cris, nessa época de dor coletiva, de desafios imensos, as pessoas estão criando muita coisa negativa, né? Eu conversava agora com a minha mãe sobre a situação, né? A situação que a gente está, e falando, a gente estava conversando sobre a desnecessidade da pregação, do partidarismo, das pessoas ficarem falando de uma coisa ou de outra, porque essas palavras todas vão criando essa realidade que a gente supostamente não quer, né? Então, Malu, e a minha mãe, por exemplo, ela tem 85 anos, ela mora sozinha, né? E o que que ela tem para distrair? Ela põe na televisão. E ela estava assistindo essa televisão e desde quando tudo isso estourou, ela estava sozinha na casa dela. Aí eu liguei para ela e falei assim, mãe, eu vou aí, eu vou te visitar, eu vou, né? Ela, não, não venha porque eu estou pensando em você, porque é arriscado para mim, eu estou no grupo de risco. E aí, inclusive, ela está aqui do meu lado. que bom! Eu Você peguei resgatou a sua mãe. liguei para o meu irmão, falei assim para o meu irmão, escuta, ela não quer que eu vá. Ele falou, vem de qualquer jeito, né? E eu fui sem avisá-la, né, mãe? Ela tá aqui, ó, do meu ladinho, ó. Olá, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito prazer. Prazer o meu. E aí, o que que aconteceu? Eu falei, eu vou lá buscar. E ela falou assim, não, mas eu acho que você não vai poder me abraçar. Eu falei assim, fica tranquila. Eu vou entrar na sua casa pelo quintal, eu tiro toda a roupa, eu tomo banho antes de te abraçar, pode ser? Porque ela estava aterrorizada, né? Tava dormindo, não estava dormindo, estava com muito aflita, com um monte de problemas, de medo de tudo que essa televisão está trazendo, né? Tá terrível, Cris. Tá terrível. Então, isso gera um pânico global, né, nas pessoas, um medo, assim, que a gente não pode nem olhar para as pessoas. É lógico, eu não estou dizendo para a gente não tomar os cuidados necessários, precisa. Por exemplo, eu cheguei na casa dela, tirei toda a roupa, deixei no varal, tomei banho, fui, abracei ela, sabe? Eu falei, mãe, agora você vai para minha casa. É, Por exemplo, aqui em Vinhedo, a gente não tem um caso sequer, pois porque as é, pessoas estão tomando precauções, pois é. né? E hoje, ela aqui comigo, Malu, já mudou esse mindset dela. Ela não está assistindo TV, porque eu não assisto TV, né? Claro, com certeza. Eu não assisto canal aberto, porque eu acho que isso, muitas vezes, remete a gente para uma... A gente abre a televisão, né? A televisão, você abre as portas da sua casa para tudo de negativo que essas pessoas trazem, né? E olha o que o Leandro está falando aqui, ó. As palavras que falamos têm poder. Hoje vejo que falamos pouco comparado com o que vemos e escutamos. Com isso, nossos hábitos diários criam nossas crenças. Precisamos nos policiar, né? Como que você vê, por exemplo, que a gente pode fazer um rebote, não ter esse tipo de coisas, né? Porque como a gente tem aí, é milenar isso, as pessoas gostam de notícias negativas, né? Você vai Elas ver, são tem, mais atraentes, né? então, tem filmes violentos, tem filmes. Outro dia estava aqui o meu marido assistindo uma série, né? E aí eu passei pela sala, eu vi um cara espetando um garfo, assim, no outro. Eu falei assim, meu Deus, como que você consegue assistir isso? Né? Ele falou, Cris, mas o que você está falando? Você está trazendo isso para dentro da nossa casa.
que eu medito todos os dias, você reza. Por que a gente está trazendo isso para dentro da nossa casa, né? É complicado. Já existem pesquisas, né, que a gente realmente é mais atraído pelo negativo do que pelo positivo. Uma pessoa distribuindo rosas ou abraços na rua não dá manchete, não dá notícia, né? Mas se alguém bate no outro, rapidinho vai acontecer. Mas a gente tem que ser proativo em relação a isso, né, Cris? Porque não adianta a gente não adianta nós nos colocarmos na postura de recebedores. Nós somos os atores da nossa vida. Então a gente tem que escolher o que a gente vê, a gente tem que escolher o que a gente escuta, a gente tem que escolher o que acontece dentro da nossa casa, né? Uma vez o meu filho, que é um adolescente menino jogando videogame, tem essa inclinação. E uma vez ele falou: Mãe, mas você tá muito. É, Radical. é. Eu falei: Filho, não é questão de ser radical, é questão que eu escolho, porque eu sei o que isso vai me causar. Então, ler um bom livro, ver filmes que levantam o nosso estado de espírito, orar, meditar, cantar, fazer coisas que tiram esse padrão. E é um vício. Muitas pessoas têm condicionado ir lá e ligar a televisão e ficar recebendo aquele monte de notícia, Cris, que além de negativa, não são verdadeiras em tudo que falam, né? Tem muita manipulação, muita coisa que a gente, né? Então, a ideia é treinar a mente, é você meditar. Liguei a televisão, desliga. Ou, ligou a televisão, então põe num canal que vai ver um documentário legal, alguma coisa, alguém quebrando uma casa e fazendo uma Olha, renovação. David Rock, ele diz o seguinte, que é quase que impossível modificar, né, um pensamento ou um hábito, é quase impossível modificar os circuitos neurais, quer dizer, uma vez que criados é quase que impossível, né? Mas ele diz o Eu não seguinte, concordo muito, mas fala. mas só complementando, mas ele diz o seguinte, é quase que impossível. É, Portanto, se você começa a praticar, por exemplo, eu fumo, né? Nunca fumei na minha vida. Eu fumo, teoricamente. mas não, teoricamente, com outras pessoas fumando do lado, eu fumo, mas eu não quero mais continuar fumando. É um hábito pegar o cigarro e É, fumar, é. certo? Se eu coloco um outro circuito, crio um novo circuito, e eu começo a dar foco nesse novo circuito, eu vou criar novas conexões neurais. E com o tempo, aquele hábito, ele vai atrofiando se eu parar de utilizar aqueles circuitos neurais, né? Então, muitas vezes, a gente deixa de usar essas nossas possibilidades, são infinitas, né, Malu? Para mudar a nossa vida, mudar as situações que muitas vezes, por exemplo, eu falo assim, mas eu fui criada assim, e desse jeito Sim, seremos, né? A Gabriela, né? Eu E nasci assim, né? assim, eu morri assim. Moldado desse jeito, espera um pouco, né? Eu não sou É, barro, é. eu posso mudar as coisas, eu posso transformar as coisas, né? Eu posso simplesmente mudar minhas conexões neurais. Miguel Nicolelli está aí para nos mostrar que isso é uma Exatamente, exatamente. E mudar o ponto de vista da vida, né? E tudo é um esforço, Cris. Eu sempre falo, porque eu tenho uma amiga que ela me falou uma coisa assim brilhante. Ela falou assim, Malu, o problema é que as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. excelente, excelente. Então assim, é claro que se você ficar passivamente, eu nasci assim, eu morri assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim,
Você vai, você vai. Mas se você colocar um esforço positivo, muita coisa pode mudar na sua vida. Eu estou fazendo uma pós em neurociência. Infelizmente, nós estamos com as aulas suspensas, né? Eu faço a pós na UFRJ e eu estou estudando a memória. Então, eu trouxe até aqui um livro. O maior estudioso de memória no Brasil se chama Ivan Esquerdo. E ele fala assim: somos o que lembramos e também aquilo que não queremos lembrar. Quando ele fala da memória, quando ele descreve, Cris, é uma coisa linda. Infelizmente, não tem como eu ler aqui porque é um pouquinho longo. Mas ele descreve o processo da memória e ele fala assim: quando alguém fala para você uma palavra, por exemplo, naquela palavra que eu falei antes, abacaxi, a hora que você escuta o A, o seu, o seu cérebro já começa a fazer ligações. Pode ser um artigo feminino. Então, a cada letra que a gente fala, o cérebro vai passando um scanner em tudo que ele já viu, em tudo que ele já sabe, em tudo que ele já foi exposto, para te trazer o significado e todas as memórias ligadas àquela palavra. Então, só que isso é um treino, o cérebro aprendeu isso. E da mesma maneira que ele aprende a te levar a fazer associações, né? Por exemplo, eu tenho uma associação do abacaxi que poucas pessoas têm, porque eu tenho uma certa alergia a abacaxi. Então, para mim, escutar abacaxi já me traz também uma informação de alergia. Mas isso foi uma construção minha. E a gente pode construir a nossa retórica, né? A gente pode construir o que nós somos de acordo com as memórias que a gente vai acumulando. Só que o córtex pré-frontal, né, Malu, por que cansa a gente mudar um hábito, mudar alguma coisa? Porque o córtex pré-frontal, ele é mais quadradinho, vamos dizer assim, né? E ele só consegue realizar coisas diferentes, no máximo até 4 coisas, né? Mais que isso já é um sacrifício. Então, por isso que mudar um hábito, mudar uma forma de pensar, pode ser que canse um pouco num primeiro momento. Sim, sim. Né? Porque é um treino. Porque é um treino. Porque é um É treino. como se você fala assim, olha, eu vou subir essa montanha. Vai cansar. Mas eu quero subir essa montanha. Na hora que eu chegar lá em cima, eu vou ver todo o cenário, eu vou ver todas as coisas, aquilo vai me fazer bem. Então eu vou subir a montanha. Vai ser cansativo, eu vou pensar em desistir no caminho, na jornada. No entanto, aquilo vai me dar tanto prazer depois. Exatamente. Então vale a pena a gente buscar o tempo todo essa melhoria, né? Com certeza. Tem uma pessoa aqui falando, Cris, a Marília, falando que o nosso cérebro também não distingue o mental do imaginário. Exatamente. E essa é uma questão que a gente precisa sempre lembrar. Toda vez que eu estou pensando tristeza, eu estou vivendo tristeza. Toda vez Ou relembrando tristeza, então, eu vou relembrar exato, tudo que, né? Exatamente. Todo sentimento vem para cá. Eu vou gerar toda a química da tristeza. Eu vou passar. Então, hoje uma amiga falou assim para mim: ai, Malu, me conta o que aconteceu lá com você, do golpe que você sofreu. Aí eu mandei um áudio para ela, falei: querida, tá gravado no Instagram. Eu não conto mais para ninguém. Eu não quero. Aliás, também porque eu fiz minhas limpezas informacionais e já não tá nem não tá nem na frente da minha cabeça exatamente o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, mas não tô nem pensando nos detalhes. Mas cada vez que a gente fica revivendo essa história e contando essa história, a gente está gerando na gente toda a química, fazendo todas as ligações neurais para traumas, para crenças, para hábitos, para tudo. Então, não existe, Cris, não existe meio de se
mudar um padrão sem fazer um treinamento, vamos dizer assim, informacional, para ter cuidado com o que se fala, o que se pensa. Hoje, depois da meditação, né, que eu estou dando a meditação diariamente, eu estava falando e eu faço umas pausas sempre na minha fala, né? E aí eu estava tentando achar uma palavra, eu fiz assim. Aí depois eu lembrei, eu falei assim, olha, eu quero explicar uma coisa. Quando eu faço essas pausas, eu não estou fazendo pausa dramática, não. Não é, não tenho nada de oratória, não é nada disso. Porque eu tomo muito cuidado com as palavras que eu vou falar. Porque eu sei que a minha palavra, principalmente quando eu estou falando com pessoas, pode gerar alguma informação negativa, pode ser gatilho de lembranças. Então, eu estou sempre tomando muito cuidado com a minha fala. É claro que é um treinamento, né? É um treinamento. Eu não sei se, lógico que você sabe, né? Que eu me casei com a Luísa agora em fevereiro, e nos votos eu fiquei super comovida que ele disse assim, toda vez que eu falo da Cris, eu me lembro que ela diz assim para mim, se eu chego reclamando de algo, resmungando de algo, ela vira para mim e fala assim, amor, tudo sempre dá certo. Por que você está falando isso? Tudo sempre dá certo. É. Mesmo aquilo que a gente enxerga num primeiro momento como negativo é porque a gente não está Sim, entendendo as sim. lições que estão vindo para a gente, né? Então, tudo sempre dá certo. Então, assim, às vezes a gente está fora do nosso eixo, né, Manu? Está desconcentrado do nosso equilíbrio, da nossa magnitude, que nós somos todos luz, sob o meu ponto de vista, né? E a gente se esquece disso. Eu falo, ai, porque, puxa, por que isso está acontecendo comigo, né? Nós somos sequestrados, Cris, por padrões mentais que a gente carregou um dia, né? Sim, pelo Nós, reptiliano, nós cérebro somos reptiliano. arrebatados por padrões mentais limitantes, por crenças, etc. Mas a ideia é não ficar, não se sentir mal, Remoendo. não remoer e falar assim, opa, peraí, né? Outro dia me perguntaram, Malu, o que que eu faço quando eu começar a ter um pensamento muito negativo? Malu, você ficou sem voz para mim. Oi, tá me ouvindo? Muito baixo. Ué, peraí. Vocês estão ouvindo a Malu? Será que o problema é só comigo? Ah, é que alguém está tentando me ligar. Ah, tá. Acho que é isso. Deixa eu recusar. Peraí. Pode continuar, Malu. Quando eu tiver um pensamento muito ruim. Olá, olá. Vocês estão aqui? Olá, Malu? Olá, olá. Malu, eu te mandei um convite, eu preciso que você aceite, por favor. Você não recebeu o convite?
Malu? Malu, eu estou aguardando você aceitar a solicitação. Malu? Ah, agora sim. Acontece. É, a tecnologia tem dessas coisas. É. Olha, eu vou mudar de lugar porque o sol está batendo em mim. Vamos lá, querida, continua falando. É assim, né? Perguntaram o que que eu faço quando o pensamento negativo insistir em ficar. Reza, canta, abre uma página de um livro sagrado, é, dá risada, faz qualquer coisa, porque isso acontece e não para de acontecer depois que a gente está treinado. Ele só acontece menos, mas vai continuar acontecendo, né, Cris? Somos humanos, Olha, estamos à mercê de tanta informação, né? ó, a Lu tá falando, mas no final tudo sempre dá certo. Eu tenho um ponto de vista diferente de você, minha amiga. Eu acho que tudo sempre dá certo. E não Por é no mais que a gente. final, não. Não, mas sempre dá É. certo, porque eu tenho algo a dizer, né? Uma vez, quando eu fui para Nova Zelândia, por exemplo, eu estava na Austrália, pus a mochila nas costas, fui sozinha para Nova Zelândia, e foi a primeira vez que eu passei meu aniversário sozinha, longe de todo mundo, no pé de uma montanha. Aí eu chorando, perguntei para mim assim, o que que minha alma estava querendo me dizer, né? E chorando, e sentindo falta de todo mundo, sentindo falta da minha casa, sentindo falta das pessoas. E eu descobri que muitas transformações depois viriam, porque eu voltei de uma forma bem renovada e bem diferente de como eu fui, né? Naquele momento eu estava sofrendo, eu estava chorando, porque eu não estava entendendo, porque às vezes, sob o meu ponto de vista, a nossa alma, né, que está lá dentro da gente, bem profundamente, ela está querendo conversar com a gente, mas a gente não escuta. É. Nós não damos ouvidos para a nossa intuição. A gente não dá ouvido para tudo que surge lá dentro de nós, né? Então, eu quero convidar vocês. Vou contar outra história rapidamente, depois eu quero te ouvir, Malu, porque na verdade você é a pessoa convidada hoje. Fica Eu bom. estava numa sociedade toda vegetariana, de trigueirinho, né? Estava assistindo uma, uma palestra dela, do Trigueirinho, e ele disse o seguinte: ele ficou em silêncio, parado. Aí todo mundo ficou olhando para ele, porque ele estava com o microfone e ele ficou inquieto, quieto. Naquele momento todo mundo meditou, né? Tinha umas 500 pessoas, e ele ficou em silêncio. Aí ele falou assim: o que que vocês estavam fazendo quando eu pedi um minuto de atenção e não falei nada? O que que vocês fizeram? Por que que vocês não aproveitaram para rezar, para meditar, para levar seu pensamento para as coisas mais interessantes que vocês têm, que a sua alma pode realizar? Por que que você não pensa em coisas positivas, Sim. né? Uma vez eu. Eu acho que Pode falar. eu acho que assim como eu, você é uma cabeça muito pensante, né? Muito. Você não para um minuto de pensar, não é não? Cabeção fica. E aí, como que você dribla, né? Porque assim, as pessoas falam, ah, você medita, tem que meditar, não sei o quê, né? Mas e aí a cabeça, o cabeção pensando o tempo todo, É. Malu? Ô, Cris, assim, só um comentário antes de eu responder a sua pergunta. Eu conheci uma vez um, um indiano, um guru indiano, e eu tive a oportunidade de ficar com ele algum tempo. E ele estava sempre murmurando alguma coisa. E uma vez eu perguntei, né, que o senhor tá, que murmúrio é esse? Ele falou assim: toda vez que eu não estou falando, eu estou repetindo os nomes de Deus.
Porque Que eu, coisa porque linda! eu quero ficar conectado o tempo inteiro. Então, assim, e ele estava sempre Rama, Rama, Rashi. Era todo, né? Na Índia não falta Deus, então era todo. E ele estava o tempo inteiro murmurando. Se ele estava quieto, ele estava o tempo inteiro murmurando. O que é incrível, né? Então, assim, a sua pergunta. Meu cabeção já foi maior, Cris. Tenho, a gente está há algum tempo, né, sem se ver. Eu tenho passado por mudanças muito expressivas, mudanças minhas, né, internas. Hoje eu percebo como eu era doida, como o cabeção tomava posse de tudo e como eu pensava muito e ficava, né? Hoje eu consigo perceber isso, então eu já estou no lucro, eu já estou um passinho à frente de mim há um tempo atrás, né? Mas assim, eu tenho. Bom, né? É, né? E é um passinho à frente de mim, porque a gente não pode se comparar com ninguém, né? A gente tem que se comparar com a gente antes. Se comparar com outro não dá. Então, eu tenho, eu hoje, Cris, é, eu faço muita oração. Então, não como esse sábio indiano, mas por vários períodos do dia, se eu não estou ouvindo música, se eu não estou conversando, se eu não estou entretida em alguma coisa, eu procuro estar em oração. E é uma coisa nova para mim, né? É um mergulho na espiritualidade de uma maneira nova. Eu não sei se você lembra, né? Mas as nossas conversas, a minha dificuldade da conexão, né? De me jogar, é, está sendo grandemente superada. E conforme eu vou superando essa dificuldade de me conectar, eu vou cada vez mais ficando atenta a sentir, né, a estar mais presente do que pensar. Mas é um exercício, né? O tempo inteiro. Eu vou te contar um segredo meu, né? Eu amo o que eu faço. Então, até voltando para a neurociência, né? Falando da neurociência. Você tem insights quando você está em silêncio, em completo silêncio. Se você está fazendo alguma coisa automática, No ou se você flow, está em né? flow. No Tá? flow, no flow. Ou se você está em flow, né? Então, assim, como eu amo o que eu faço, eu digo que grande parte do meu dia eu estou em flow. É, Porque eu estou pesquisando, eu estou estudando, eu estou desenvolvendo treinamentos, eu estou desenvolvendo coisas. E aí, às vezes eu paro, Malu, olhando assim para o meu computador, eu paro, respiro profundamente e falo, pai, eu estou aqui. Só isso, eu estou aqui. Eu sinto meu coração encher, sabe? é, E aqui o meu couro cabeludo, ele fica anestesiado. é, Então, assim, eu sinto efetivamente a presença divina é. do meu lado, porque eu quero criar essa realidade, né? Então, eu crio essa realidade o tempo todo na minha cabeça. E é uma busca, né, Cris? As pessoas, eu fico bem, é, eu tomo muito cuidado para deixar claro para todo mundo que é uma busca, que é um treino. E que assim como você consegue, assim como eu consigo, todo mundo pode conseguir. Mas que isso é, impõe um certo esforço positivo, né? Não é esforço sofrimento, é um esforço positivo. Isso impõe escolhas, né? Eu tenho que fazer escolhas. E como diz o professor Clóvis de Barros, você conhece ele, Cris?
Não, não conheço. Sensacional. Ele fala, quando eu escolho uma coisa, eu diz... Não, não sei se foi Clóvis de Barros que falou isso, se foi o Cortella. Quando eu escolho uma coisa, eu desescolho milhares. E fazer escolhas nesse sentido, Cris, é uma coisa que as pessoas não estão muito, né? Uma vez uma pessoa chegou no Shala, né, quando eu tinha a sala de yoga, e começou a praticar yoga comigo, começou a praticar. E um dia chegou para mim e falou assim: Nossa, Malu, olha, eu tô tão feliz, eu tô tão bem, eu tô me sentindo tão bem. Falei, ai, que bom, o yoga transforma, yoga traz transformações profundas na pessoa que mergulha. Aí ela falou assim para mim, mas eu não quero ficar igual a você. Eu, oi? Falei, como? Ela falou, Malu, eu não quero ficar igual a você. Você não bebe, você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Então, assim, são escolhas, né? Não estou falando que não Eu, pode beber, que não pode fazer acontecer, mas cada um faz escolhas e por isso que as pessoas são levadas para onde elas são levadas, né? Você sabe que outro dia, antes disso tudo acontecer, eu fui para Bauru e saí com meu irmão, como sempre, a gente sai para jantar, né? E a gente foi numa pizzaria. Aí eu falei assim pro garçom, eu quero uma pizza dessa sem queijo. Aí meu irmão falou assim, como assim sem queijo? Você veio para uma pizzaria, você não quer queijo na sua pizza? Eu falei, então, eu virei vegana agora, eu não como nem queijo, não como nada que é advindo de animal. Ele falou, Cris, cada dia mais esquisita. Eu falei, então, uma escolha ser É, esquisita, né? é. E daqui vai ser pior que isso, eu falei para ele, porque quanto mais eu vou me aproximando da minha espiritualidade, mais maluca você vai me achar. Então, sabe? E eu não tô nem aí, porque ser autêntica, respeitar o que a minha alma tá dizendo para mim, o que eu vou me sentir melhor, é isso que me importa, sabe? Isso não significa, Malu, que nós somos santas, porque nós temos Não, muitas coisas para desenvolver, né? não significa que nós somos santas, não significa que nós não vamos errar mais, não significa que nós não sofremos, Cris. Né? Não, outro dia eu perdi a cabeça, dei um grito com meu filho e ele falou assim: fica falando de meditação e grita comigo? Fica meditando e grita comigo? Falei, filho, se eu grito com você meditando, imagina se eu não meditasse. Olha, eu cheguei num estágio que, assim, eu tenho uma relação muito legal com meu marido, né? E a gente conversa muito profundamente sobre muitas coisas. Aí eu falo assim, amor, aconteceu isso. Eu tô me sentindo muito chateada por causa disso. Onde eu errei? Eu nunca falo da outra pessoa, eu falo de mim. Claro, mas é Eu fiz sempre a isso, gente, Cris. eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Onde eu errei? Me mostra que eu tô aqui escutando. Por favor, eu preciso melhorar, eu quero melhorar, É, sabe? é. E às vezes, e eu falo assim, e é legal porque ele tem uma verdade muito apurada das coisas, ele tem uma sensibilidade para olhar para as coisas. E às vezes ele fala, olha, eu não estou te defendendo, não. Mas aqui eu acho que você não errou em nada. Então, relaxa, não se culpa. Então, assim, é importante também a gente não se culpar de tudo, né, Malu? Porque Não, senão a gente entra no looping de achar que a gente sempre está errado com tudo não e é. fica chicoteando e colocando culpas. Onde o Osho falou uma vez, né? O Osho falou assim: olha, a gente está num período, eu não vou saber exatamente a forma como ele disse, mas assim, não fica se chicoteando porque você já está no estado evolutivo, acolha os teus erros e fala, pô, da próxima vez eu não vou errar, mas eu errei. Claro, claro.
É E impor- daí? é importante a gente ter discernimento, né, Cris? De ser, porque a gente pode constatar sem sentir culpa. Assim como eu posso falar para uma pessoa, por exemplo, para o meu filho, que ele está fazendo isso ou aquilo de uma maneira que não está legal, sem estar ofendendo, né? Então, é a maneira como a gente vai olhar. Mas a gente que está caminhando, quem quer crescer, tem que, tem que fazer essa autoavaliação. É claro que tem que jogar o chicote fora, mas essa autoavaliação é sempre muito importante, né? Eu fiz é, num, o golpe que eu sofri recentemente, eu postei um vídeo contando para todo mundo como é que foi o golpe, e no final eu cheguei à conclusão que eu atraí isso por causa da minha vaidade. E aí, eu recebi muitas mensagens, Malu, não se culpe tanto, não sei o quê. Ontem eu conversando com uma amiga, ela falou assim, Malu, mas todos nós, vaidade, você é vaidosa, você é a pessoa menos vaidosa que eu conheço. Eu falei, minha filha, você não me conhece. Eu estou lidando com essa minha vaidade faz tempo nessa vida. Eu sei do que eu estou falando, eu não estou me chicoteando, eu estou constatando. É um fato, É um não um julgamento. fato, é um fato, é um fato, eu não estou julgando. É um fato, porque a gente, para crescer, Cris, a gente tem que sair da posição de vítima. E, Com certeza. infelizmente, né, nesse nosso mundo dual, doido, ou a gente é vítima ou a gente é responsável. Então, quando eu saio da posição de vítima, eu vou para a posição de protagonista, e aí eu preciso me perguntar: o que que eu fiz de errado, né? Só que é legal, porque assim, a gente que se analisa o tempo inteiro. Outro dia eu virei para o meu marido e falei assim, amor, como é cansativo ser eu mesma. Aí ele começou a rir e falou assim, por quê? Porque, meu, eu fico analisando tudo o tempo todo para tentar modificar as coisas, sabe? E para tentar acertar sempre, mas eu não vou acertar sempre, né? Não, Isso que não. você falou de é por conta da minha vaidade, não tem nem neurociência. O Will Schultz já falou lá atrás, em Profunda Simplicidade, né? No livro que ele escreveu, que tudo a gente é responsável pelo que acontece na nossa vida. Não tem Claro, o A, o B ou o C. Não, são as nossas escolhas a que nossa, trouxeram aquilo que a gente está vivendo na nossa vida, né? a nossa força de Então, atração, né? O que que a gente está colocando lá para o universo? É isso tudo, a criação, né? As nossas palavras, o que que a gente está criando para gente? E você sabe, né, Cris? A gente aprendeu isso juntas, né? Muitas pessoas não gostam quando a gente tenta tirá-las da posição de vítima, né? nossa, eu tenho uma pessoa que o tempo inteiro ela vem me contar, e sabe aquelas amigas que querem que você ajude ela a sentir a dor? Ela quer que você emagreça ela. Ela quer, não, ela Ah, quer ela que quer você reforço na dor. tipo, briguei com fulano de tal. Eu falo, mas você tentou entender por que que você gerou esse tipo de coisa? Eu não gerei nada, foi ela que começou primeiro. Então, qual é a conversa parecida? Você tem filhos, né? Mas se você olhar lá e pegar as crianças bem no comecinho, né? E começa a brigar com o irmão, eu falo, mas não fui eu que comecei, foi ele que me bateu primeiro, ele que... Então a gente cresce, mas continuamos sendo aquela criança que está brigando com o irmão que puxou o cabelo e que ele é o culpado e não você. Exatamente, A exatamente. culpa não é, como diz Dante, né? Dizia Dante, né? A culpa, o inferno são os outros, né? Então, É, peraí. não, o inferno não é os outros, o inferno somos nós mesmos, né? Pois é. É, é. E olha como o tempo voa, hein? Já são 10 para as 4 aqui no meu Nossa, relógio. Eu só. É uma delícia conversar, nós duas sempre tivemos esses papos profundos, né? O tempo todo a gente se encontrava lá no curso, né? é. E tinha essas conversas profundas. Eu queria trazer aqui
uma vivência, Malu, antes da gente terminar, e depois eu quero puxar para você trazer algumas dicas, né? Quando eu fui para a Índia, eu comprei aquele japamala, né? Porque eu olhava os monges, aquele monte de monges andando no meio da rua, lá em Dharamsala, que é onde o Dalai Lama mora hoje, né? E eles ficavam com as contas falando Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. E Om significa a vibração ou som do universo. Representa energia divina e generosidade, purifica o ego. Ma representa a ética e purifica o ciúme. Ni representa a paciência e purifica o desejo. Pad representa diligência e purifica a ignorância e julgamento. Mi representa concentração e purifica o apego. Hum, a unidade de todos, representa a sabedoria e purifica o ódio. Eu amo esse mantra. Isso. Hã? Eu amo esse mantra. É espetacular. Você me mostrou o seu, eu vim mostrar o meu também. Eu ando com o japamala no bolso, né? Aquele o penduradinho do japamala tão bonitinho meu, agora é um fiapo. E ando com esse japamala, eu ando com esse japamala no meu bolso, porque eu uso ele, eu pendurado no meu pescoço faz acho que uns 15 anos. Então, é o treino da mente, né? E esse mantra Om Mani Padme Hum é maravilhoso, mas qualquer mantra que a pessoa quiser pode treinar a mente dela. Né? Até o seu próprio nome. Falar repetidamente como um mantra o seu nome. Né? Estão perguntando para que serve o japa, Cris? Você quer responder ou eu respondo? O Japamala é como se fosse um terço budista, né? E eu não sei se você viu o significado, que eles rezam falando Om Mani Padme Hum. E aí você invoca uma série de palavras, ou é como se fosse um mantra, né? Para você, em vez de ser Pai Nosso, é um mantra dos budistas. Om Mani Padme Hum. Eles podem, o japa é usado para qualquer mantra. Ele tem 108 contas, um terço tem 54 contas. Né? O japamala tem mais de 5.000 anos, né? Mas um terço tem 54 contas, ele tem 108. E ele serve para dar, para manter a conta dos mantras, porque a nossa mente é tão espertinha que a gente faz 10 mantras e ela fala assim, já tá bom, já fez o suficiente. Tô livre. Não, filha, tem que dar a volta tem que dar a volta no rosário, tem que dar a volta no japamala. Olha, eu tô com receio de acabar assim do nada, porque é assim que acontece aqui, né? A gente pode voltar se acabar também. Mas antes que acabe, eu quero agradecer imensamente. A gente vai ter que combinar outro bate-papo desse, porque tá maravilhoso, tá uma delícia conversar. Quero agradecer a todas as pessoas que compareceram aqui para bater esse papo conosco. Se vocês toparem, a gente pode ir até para um Zoom, para depois trocar uma ideia. Quem tiver interesse, manda para mim, por favor, o e-mail, que a gente pode compartilhar com vocês e pode convidar vocês para um bate-papo no Zoom, para a gente poder ouvi-los também nesse momento. Né? Obrigada, Lu, obrigada, Simone, obrigada, Leandro, obrigada, Fabrina, todos aqueles, Marília, que estiveram aqui conosco. Se eu me esqueci de alguém, me desculpe. Muito obrigada pela presença de todos. Minha querida amiga, qual a sua última dica para todo mundo aí, Malu? Cris, não tem segredo. É treino. Tem que meditar, tem que orar, tem que manter a mente calma, sair da vibração do medo. Eu estou fazendo uma meditação todos os dias live, 10h15 no meu Instagram. Quem quiser vir meditar com a gente, maravilhoso. As meditações ficam lá, estão no YouTube também. Estou fazendo meditações guiadas com comandos quânticos, a meditação Soul Talk.
E não tem segredo, Cris, para sair da vibração do medo, para criar uma vida maravilhosa, a gente precisa de esforço positivo, esforço bom, andar para frente e nunca se esquecer. Eu estou